sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias e Conexões. Gente, o que a noite de hoje nos reserva? Eu acredito fortemente que quando a gente pede alguma coisa com muito afinco, com muito amor e com muito carinho, isso acaba se materializando, se tornando realidade. Hoje eu tenho um convidado que desses 27, 28 programas já gravados, eu acredito que o nome dele tenha sido citado em 99% dos episódios. É com muita honra que eu abro a gravação de hoje, o nosso episódio com o querido Omar Ghanem. Que honra, que honra. Omar, olha, o seu nome foi dito aqui por vários convidados. Eu acredito que a maioria de vocês que já acompanham o podcast já conhecem o Omar Ghanem. Além dele ser palestrante, head de vários negócios, empreendedor, um líder nato, para mim, para Milena Vitório Alves, ele é referência em gestão. Que legal, muito obrigado. Eu tive o prazer e a honra, Omar, de participar, de ter uma mentoria com você, que mudou minha vida. Olha isso. Mudou a minha vida, mudou meu mindset, abriu a minha mente. Olha que eu já trabalhava com gestão. Então, eu estou, assim, simplesmente muito honrada em te receber aqui no podcast Histórias e Conexões. Eu só sei que a noite de hoje vai ser incrível. Eu fiz uma chamada ali no Instagram e um monte de gente falou, uau, que legal. Honrado, então, meu querido amigo, muito obrigada por abrir esse espaço na sua agenda. Eu é que agradeço, estou muito feliz em estar aqui para a gente bater esse papo. Eu acho que, de uma certa maneira, aprender contigo também, né? E te agradecer não só pela oportunidade de estar aqui, né? Mas por toda a nossa conexão, né? E o podcast tem esta vibe, né? De mostrar a conexão entre as pessoas, a conexão que nós temos. Verdade. Tá? Eu sou muito grato também de ser não só, ou ter sido, né? Um daqueles que te inspirou, mas teu amigo também. Sim. E o Omar, ele inspira com cuidado, com atenção. Você é aquela pessoa que tem o dom, e isso na primeira palestra que eu participei, que eu tive a oportunidade de assistir sua, eu parei para pensar, eu tive alguns insights, eu gosto muito de anotar e de revisitar. Omar, parece que você anota tudo. Eu anoto. E foi muito engraçado porque as palavras que você disse naquela palestra, elas surtiram para mim como sementes. E aquilo foi germinando e foi dando, assim, muitos frutos. Sim. E as pessoas com as quais a gente tem a oportunidade de conviver, todo mundo tem a mesma percepção. Fui na palestra do Omar e mudou. A minha cabeça não é mais a mesma. E é um dom seu e isso é natural. Isso é bom porque transforma a vida das pessoas. A gente teve a oportunidade de fazer um belíssimo trabalho no hospital, né, com a liderança, onde a gente também... Você teve a oportunidade de levar esse conhecimento para as pessoas e isso mudou e marcou. Todas as pessoas que a gente relembra essa fase gostosa, elas falam, Milena, o quanto aquilo foi importante para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional. Isso é... Sabe, Milena, eu acho que você traz um ponto da comunicação que é extremamente importante para os dias de hoje. Quando a gente vive um momento onde ansiedade, fragilidade, não linearidade e não compreensão estão roubando muitas vezes as nossas atenções, e você entende que a comunicação ela é não só importante, mas ela pode sim transformar com a verdade, com a clareza, com a transparência, o resultado vem, né? E por hábito, né? E pelo meu próprio processo de crença e também, obviamente, de estudo, eu entendi que comunicação é o fio condutor ao resultado, né? Então, se você traz por intermédio de uma comunicação verbal, de uma comunicação não violenta, de uma comunicação que traga os exemplos, as histórias e a sua conexão prática daquilo que você acredita e realiza, para o outro possivelmente faça mais sentido, né? E a andragogia tem pedido isso para a gente, né? Comunique-se a ponto de você entender se aquilo que ficou resultou em algo. Então, essa é a grande atenção, né? Porque no passado, nós entendíamos que comunicação era mensagem, comunicação era entendimento daquilo que a gente queria transmitir. Mas comunicação, nos dias de hoje, por toda essa inconstância ou não linearidade, comunicação é uma estratégia à ação. Então, aquilo que fica, né? As minhas anotações,
os líderes olhando, daqui a pouco a gente via, enxergava, sentia uma transformação. Por quê? A comunicação tem esse papel de inspirar, né? E eu acho que é esse o esforço e é o meu estímulo no trabalho, né? Porque não adianta a gente enxergar ou acreditar se a gente não ousa escutar de uma forma ativa, verdadeira, que busca empatia, mas mais do que isso, a humildade para muitas vezes dizer sozinho, ou em todas as vezes dizer sozinho, eu não consigo. Por isso, conexão. É verdade. A escuta ativa eu aprendi muito com você. E olha que eu já sentava na cadeira de liderança há muito tempo. Né? E não é simplesmente, eu estou ouvindo. Não. Isso. A escuta ativa e a partir disso aí você vai ver que tudo muda. Tudo ao seu redor se torna diferente. Isso. Por isso que hoje em dia a gente não fala mais em gestão do tempo. E você está trazendo um ponto muito importante. É a gestão da atenção. O quanto de verdade a Milena que está ali, está ativa ali, né? E aí existe aquela máxima, né, da diferença de escutar, né, não processando, e de escutar processando, né? Então, estar ali, né? E muitas vezes eu aprendo com o meu filho, né? O Theo diz, papai, mas você não está me escutando, né? É verdade, filho, nem ouvindo, muito menos escutando, né? Porque às vezes você está em outro lugar e a criança está falando alguma coisa e você está no modo, né, desatento. Sim. Só responde ali. É isso. E o Omar confessou aqui nos bastidores que ele já é telespectador do programa. Eu já fiquei toda aqui honrada. E, Omar, a única pergunta que tem aqui no podcast, porque as outras todas vão acontecendo de acordo com esse bate-papo, é que eu sempre peço para os meus convidados se apresentarem. Então, eu quero que você diga para o público quem é o Omar Gana, hein? Que legal, que legal. Esses dias me perguntaram e aí eu falei, você tem tempo, né? Porque é mais ou menos assim, né? Pois bem, eu sou um joinvilense, nascido aqui, né? E de uma certa maneira com várias crenças de que você, enquanto vive num determinado lugar, trabalha nesse lugar, estuda nesse lugar e você tem a crença de poder ser um agente transformador, né? Eu tenho esse papel, assim. Então, desde pequeno, eu fui vendo na família, né, o trabalho e o carinho para com o desenvolvimento dos filhos e da família. E nesse misto de família e a paixão pelo fazer laboral, me deu a crença de que eu estudaria para um dia, mais cedo ou mais tarde, colaborar com as pessoas, né? Então, eu era tido desde pequeno, Milena, como o rato do laboratório, né? De laboratório, porque eu vivia dentro do laboratório da família, né? Nos ensaios, brincando com tubos. Os laboratoristas, na época, me permitiam levar, às vezes, frascos para casa e restos de reagentes não perigosos, né? E eu formatei um pequeno laboratório em casa, né? Na terceira garagem de casa. E a gente brincava muito com isso e eu acreditava que mais cedo ou mais tarde eu me tornaria, né, um bioquímico, um analista clínico. E foi isso que aconteceu. Depois disso, então, eu fiz farmácia, fiz análises clínicas, eu vim para administração de empresas e eu descobri um baita de um mundo, né, de oportunidades na gestão administrativa, na governança. E hoje eu tenho transitado muito, né, e você abriu o programa referenciando, né, os meus momentos com a gestão. Né? Então, o Omar tem essa passagem mais de educação e quase que profissional nesse embalo. Eu hoje tenho quase 50 anos, né? E tenho um filho, o Theo, né, de 10 anos. Fofo demais. O Theo é uma criança super inteligente, super sociável, querido, um companheiro e agora um professor, né? Agora, desde que ele chegou, um baita de um professor, né? A primeira passagem que eu tive com ele, quando ele
chegou para a gente, né? O Theo é adotado. Nós estávamos brincando com uma bexiga, assim, já no primeiro ou segundo dia da nossa história, e num dado momento a bexiga, ela saiu das nossas mãos e ela foi em direção à rua. E eu prestando atenção nele e na bexiga, no balão, ele olhou para cima e disse: "Você viu a lua, papai?" Olha. Isso. Eu acho que fazia uns 10 anos que eu não olhava para a lua. Gente. E ali começou a nossa história e as nossas conexões, e até hoje a lua faz parte das nossas vidas, das nossas vidas nos guiando. Sou casado com o Regis. O Regis é um fisioterapeuta que transitou na saúde por anos. E num dado momento, nós trabalhamos juntos, inclusive. Ele é mineiro, veio para Joinville trabalhar numa estrutura hospitalar, ficou por anos lá na UTI, trabalhando como fisioterapeuta. Depois ele veio para dentro do laboratório, trabalhou conosco. Ele fazia um trabalho de desenvolvimento humano, olhava para a gestão estratégica do atendimento do laboratório. E num dado momento, quando a gente vendeu o laboratório para a DASA, né, que é a companhia hoje que olha para a nossa marca, ele acabou vertendo para cuidar da nossa família e começar a fazer cursos de confeitaria. Né? Então, nós temos hoje o Regis como um confeiteiro, né? O bicho não para de estudar, são mais de 10 anos de estudo entre São Paulo e Joinville. Né? Não para. E a gente é muito feliz com os doces, porque a gente está aprendendo muita coisa, né? E as pessoas gostam muito. Então, um dos nossos negócios também é a confeitaria. Os meus pais, né? O Omar e a Cleide, são pessoas que nos conduzem a muita coisa, a integração da família. Eu tenho 2 irmãs, né? A Francine e a Mo, tenho uma sobrinha, tenho uma cunhada, a Poliana, a sobrinha Chloe. Então, o nosso momento de vida, assim, Milena, se eu puder te dizer que tanto na esfera familiar, quanto na esfera profissional e esta esfera mais de buscar o saber, estão super bem caminhando, assim, super bem resolvidos, né? A gente encontra a família uma vez por mês, né? Porque nem os pais, nem as irmãs moram em Joinville. Tem que conciliar as Nós agendas, moramos né? aqui, isso. E as agendas estão praticamente conciliadas até o final do ano. Que delícia! A gente organiza assim porque fica mais fácil. E aí ninguém tem a desculpa de dizer: esse final de semana eu tenho aniversário. Sim. Quer dizer, esse final de semana eu não posso ir no aniversário porque eu estou com a minha família. Que delícia! Então, a gente se organiza nesse formato, assim como também a gente leva essa organização para dentro do mundo profissional, né? Eu tenho as minhas agendas praticamente fechadas até dezembro, né? Então a gente sabe na recorrência o que vai fazer, o que vai acontecer. Mas eu sou esse cara com espírito agregador, que busca de uma certa maneira encostar e quem sabe provocar de uma forma positiva a mudança do status quo, sabe? Eu gosto de ensinar, porque quando eu ensino, quando eu aplico, ou quando eu falo e existe esta troca, eu aprendo, né? E a gente tem visto que o aprendizado ele está cada vez mais ativo, né? E o grande interlocutor do aprender é quem de verdade busca ensinar e entregar, né? Então eu tenho aprendido isso. E pessoalmente eu tenho cuidado muito do meu dia a dia, assim, eu tenho cuidado muito da minha fezinha, do meu esporte, da minha dieta, da minha leitura, do meu sono, da minha saúde e da minha família, além dos outros contributos, mas a gente tem tido assim uma atenção muito especial, né, a buscar o equilíbrio, né? E eu tenho dito, eu sou muito questionado assim, como é que é a tua agenda, né, da semana? Eu tenho dito que nas sextas, a partir das 16, que é o momento que a gente busca, que eu estou pegando o Theo na escola, ali começa o meu final de semana. E ele termina no domingo às 4. Então eu tenho sábado e domingo, praticamente às 48 horas, para aproveitar. Porque domingo eu já paro nesse determinado momento para organizar a semana. Isso. Então, lá em casa a gente sabe que o nosso final de semana vai até domingo às 4 da tarde. Depois? Não tem fantástico, né? Não tem nada. É foco para organizar aquilo que a gente tem
para fazer durante os 5 próximos dias úteis, ali Legal. segunda até sexta-feira. Que legal. E isso, Omar, fica muito claro que é um tempo de qualidade, como você comentou. Isso. Tem aquele horário, estou buscando estar na escola, é o momento que eu estou com a família. E ter esse tempo de qualidade, eu tenho percebido cada vez mais o quanto faz a diferença. É verdade. Porque muitas vezes você toma café, almoça e janta com a mesma pessoa, mas você não tem um tempo de qualidade. É aquele, perfeito, mas eu estou com a pessoa, mas ela não está comigo. É isso. Você tem percebido isso também, Omar, que o tempo de sua qualidade presença. muda Isso. o ambiente? Você sabe que de segunda a quinta, as nossas rotas, elas são bastante interessantes. O almoço em casa, né? O café da manhã, os 3 estamos juntos. O almoço, nós estamos, o Regis e eu, e os jantares todos praticamente, os 3 estão juntos. Então, nós saímos com o Theo da escola de segunda a quinta, às 18 a gente chega em casa, 18 horas. Até 20h30, a atenção é dos 3 e para os 3. Depois das 20h30, o Theo está na cama, depois da reza, tal, né? O boa noite, a gente volta ao trabalho. Olha... Então, o Regis geralmente na cozinha, né? Preparando alguma coisa para o dia seguinte, para uma entrega, e eu estudando, lendo, preparando algo, ou me aperfeiçoando para alguma dinâmica ou uma reunião do dia seguinte. Então, Milena, fica mais fácil quando você entende o teu recorte das 24, o que você precisa fazer, né? Porque o porquê a gente sabe, né? A importância dos porquês na vida. Mas você precisa entender o que fazer. Né? E daí vem o ponto aqui, né, do seu questionamento, que é o como fazer. O como. Né? Por exemplo, o celular é muito importante, né? Sim. Mas tem momentos que, de verdade, a gente deixa o celular de lado. Né? As pessoas, às vezes, por hábito, tentam me procurar no almoço. Eu nem levo o celular no almoço às 12, porque eu treino das 12 às 13 e almoço das 13 às 13h30, todos os dias. Né? Então, para academia, por exemplo, eu estou jogando um paddle, estou fazendo um pilates, o celular nem está comigo. E as pessoas que trabalham comigo, isso é uma outra coisa legal. E a família sabe quais são os momentos. Sim. E sabe, por intermédio de alguns combinados, que se precisar falar comigo de uma forma emergencial, vai me ligar. E se não for emergencial, vai me mandar um WhatsApp. E depois, ali no momento, você responde. A gente retorna, isso. Que legal, que incrível. E, Omar, eu fiz uma enquete ali no meu perfil do Instagram, pedindo, né, falando que você estaria aqui. E vieram muitas perguntas. Olha. A gente ia ficar aqui falando umas 3 horas das perguntas. E aí eu elenquei algumas antes da gente começar a gravar. Legal. E uma veio de uma amiga querida que já esteve aqui, que é a Andréia, que é a dona do Gucci Brau. Sim. Ela é fantástica, né? Também teve, passou por vários desafios durante a vida e montou isso com o Henrique, e é referência para Joinville. Eles são. E ela colocou ali como pergunta, quais foram as dificuldades que você teve ao empreender? Legal. E eu sei que você é um empreendedor inquieto. Legal. Você sempre está ali. Legal, verdade, verdade. E eu continuo empreendendo, né? E não só empreendendo, Milena, mas dentro do próprio negócio, buscando entender as possibilidades do intraempreendedorismo, né? Que é empreender no próprio negócio. Sim. Eu te diria que sempre, para mim, a maior dificuldade, o maior desafio foi entender com quem empreender. E no segundo ou terceiro passos, quem contratar? A quem destinar. Né? Então, eu diria que hoje, inclusive, o nosso maior desafio são as pessoas e a gestão estratégica destas pessoas. Né? Então, se você busca contratar, obviamente, claro, esse é o caminho, contratar bem, né? A pessoa certa para o lugar certo, é ótimo. Mas o desafio, muitas vezes, é você entender que o negócio, qualquer negócio, vai precisar de mais alguém. Até porque tudo que eu fiz até hoje, eu nunca consegui sustentar só. Né? Então, por exemplo,
Eu empreendo nas redes sociais por intermédio do meu conteúdo, pelas minhas crenças, pelos meus estudos. Eu tenho 2 pessoas que estão atuando comigo, uma há quase 30 anos e a outra já há praticamente 3 anos, que estão comigo no meu dia a dia, todos os dias, para que o meu conteúdo venha para as redes sociais. Bacana. Então, e fazer gestão destas pessoas é difícil? Não. Mas a escolha foi delicada. Entendi. E eu não posso só escolher, eu tenho que desenvolvê-las. Eu tenho que entregar feedback. Eu tenho que escutar também feedbacks a todo momento. Então, eu acredito muito em que, enquanto isso é um desafio para mim, as minhas maiores oportunidades de desenvolvimento de qualquer negócio está também no desenvolvimento das pessoas. Porque são as pessoas as grandes propulsoras, obviamente, do quê? Dos novos insights. Sim. Do pertencer inspirado ao realizar. Então, se eu daqui a pouco estou contigo, nós tivemos um insight, pode vir até de uma IA, de uma inteligência artificial esse insight, mas se de uma certa maneira eu fui convidado a participar de uma estratégia, de um redesenho, de uma inspiração, eu estou junto conectado. Agora, como manter essa chama da conexão né, acesa pela jornada? Porque os desafios vão aparecer. Né? E desafios são muitas vezes trabalhados quando você tem um desafio financeiro e na estratégia você consegue, por intermédio da tua vontade, da tua energia, do teu expertise, atuar. Agora, em gestão de gente que não quer entrar no jogo, se desenvolver, é muito delicado e desafiador. Né? Então, a minha crença, ela está muito embasada nesta aproximação, no desenvolvimento e na conexão das pessoas ou nas conexões das pessoas certas para os movimentos corretos. Legal. Nossa, que aula. Perfeito, Olha, que não bom. tinha parado para analisar esse ponto de vista, é verdade. E o outro ponto disso tudo é que nós hoje estamos usando já a inteligência artificial como nosso, né? A inteligência como nosso sustento, nosso agente, nosso copiloto. Né? E eu tenho dito muito que com isso eu tenho ganho mais tempo para entregar mais humanidade com aqueles que eu convivo. Né? Então, por exemplo, dias atrás me convidaram para ministrar uma palestra né, nacional para um grupo que trabalha com Lean. Né? E eu fiz essa palestra, cheguei em casa, recebi uma mensagem, você foi super elogiada, fiquei super feliz, né? A sua nota foi maravilhosa, você foi muito bem. E a gente gravou, né, a sua palestra e a gente está escrevendo um artigo. Que legal! Um artigo por intermédio da inteligência artificial. E se você nos permitir, este artigo será revisado por você na totalidade, a gente quer uma revisão, e você participará de um capítulo do nosso livro. Gente! Que conta... O artigo estava praticamente pronto. Meu Deus! Né? E outro dia eu fui convidado para discursar numa formatura da escola, né? Que eu participo, e eu fiquei super feliz, mas perguntei, né? Eu me perguntei, faz tanto tempo que eu não estruturo um discurso, né? Fui para a inteligência artificial, né, Milena? E rapidamente o discurso estava ali, né? O que eu fiz? Eu peguei o discurso, coloquei a minha essência, coloquei histórias ali dentro, e o importante é que eu tive tempo daí para estudar o discurso e no púlpito entregar, né, essa transpiração, né, essa vontade. E é isso que a gente tem que buscar entender, né? A tecnologia está aí para ser usada, as pessoas estão aqui para, com conexão, né, buscar atuação e a gente buscar, obviamente, entregar mais valor onde quer que nós estejamos. Né? Então, se eu puder deixar para a Andréia essa mensagem de que eu sempre olho
para o humano como desafio, mas como oportunidade. É o quanto eu estou me entregando ali que eu posso virar um jogo. Né? Ou melhor, ganhar o jogo. Ganhar o jogo. E eu não esqueço a imersão que eu participei na APO. O Eduardo esteve aqui, por isso que eu estou te falando, todo mundo falou seu nome. O Eduardo esteve aqui, um querido também. Eu falei, gente, super jovem, uma cabeça, né, que não para. E ele falou, meu Deus, agora eu vou estar do outro lado. Eu falei, tá vendo como é que é bom? Isso. E eu não esqueço que aquela imersão, você fez uma provocação super positiva. Certo. Onde você comentou sobre o quanto a inteligência artificial pode nos ajudar Isso. na montagem de um material, Isso. na revisão do que você... E aí, Omar, eu saí com aquela pulga atrás da orelha. E aí eu tinha que montar o material. Falei, Isso. Vou fazer e vou fazer desse jeito, porque tá aí, eu tenho... Omar, quando eu terminei, eu fiquei assim, ó. Chocada, eu falei, gente, eu posso usar isso a meu favor, eu posso fazer com que a inteligência me ajude a ser mais humana, como você acabou de falar, e com isso eu dedicar mais tempo meu para estudar, para aprender sobre outro tema e fazer com que ela seja, no fim do dia, um agente benéfico para mim. É isso. Eu achei assim fantástico, e agora eu brinco, né? Falo para alguns amigos, você já está usando inteligência? Milena, não sei. Falei, tá atrasado. Tá atrasado. Vamos lá, porque você precisa correr, porque já está aí. É uma realidade. Né? E os meninos da Plinka estiveram aqui semana passada, que a gente estava falando nos bastidores, né? Falei, gente, um tem 17, o outro tem 27. Socorro, Deus! Não, e eles estão criando... não só produtos, serviços, né, mas uma comunidade que vem com o intuito de educar mesmo, né, a todos nós, a essa nova consciência. Né? E é meio chovendo molhado falar de inteligência artificial, né? Você muito bem colocou, e eu acho que esse trabalho que nós fizemos deve estar fazendo aqui seus 6, 7, 8 meses que a gente conversou, né? E eu de verdade não acredito mais em resultado senão muito ligado, resultado efetivo, assertivo e rápido, senão ligado às tendências da conexão do homem com a inteligência artificial, com a tecnologia, né? A gente tem chamado esse processo todo de os humanoides, né? Então, estes novos agentes, né, que são incorporados no nosso contexto, os robôs estão mais humanos. Né? E os humanos estão também, de uma certa maneira, se utilizando da tecnologia para justamente fazer com que os nossos dias sejam mais produtivos, né? E quem sabe mais encantadores. Né? É verdade. E uma outra pergunta muito interessante que eu recebi também, e aí a pessoa já comentou assim, já que você vai conversar com o Omar, não tem como conversar com o Omar sem falar de liderança. Legal. E aí eu falei, é verdade, porque, né, é seu, você, né, você transpira isso e você passa esse conteúdo de uma forma tão natural, até para as pessoas que talvez não tenham uma familiaridade com o tema, ou que estão buscando, porque tem a questão da Academia dos Líderes que você faz, que desenvolve, eu já participei, gente, tem algumas vezes algumas lives, eu tô lá, independente do... Eu paro para assistir, porque sempre vai ter algum insight, aquilo ali vai ter algo que vai mudar na minha vida. E foi muito interessante que veio da Simone, e a Simone... Omar, ela perguntou, Omar, pergunta para o Omar, quais são, a gente ouve o tempo inteiro falar sobre características dos líderes. Ninguém nasce líder, vai se desenvolvendo, a gente, né, escuta várias coisas. E ela pediu para te perguntar quais são, na sua visão, as características essenciais do líder atual. E eu acredito que ela fez muito essa pergunta, porque com as gerações que hoje nós estamos encontrando, o líder também teve que se adaptar, né, Omar? Com certeza. Ele teve que se abrir para aprender novos conteúdos também, para se adequar a essa juventude que está aí. Então, quais são as características que você entende, Milena, que são essenciais? É também bastante rica, né, essa pergunta. Eu vejo que a resposta, ela deva verter por dois caminhos. O líder bom, o líder competente, na minha visualização, ele precisa ser um líder que tem estratégia, que seja um estrategista. E este líder precisa também ter comportamento. Então, tem dois ambientes aqui. Quando a gente fala de estratégia, a gente está falando de um bom plano, de um bom planejamento, de uma boa inspiração a norteadores que o direcionem,
o porquê dele estar no papel ou no cargo, aonde ele quer chegar, quais são as características que ele olha e valoriza, e qual de verdade, ou quais são de verdade os objetivos estratégicos deste líder. E aí no palco, na atuação, este líder precisa entender com o time ou com os profissionais que estão conectados com ele, se aquilo que ele está pensando faz sentido ou não. E depois, obviamente, de uma estratégia, a gente entender quanto e quais são os recursos que você precisa para que o teu plano, a tua estratégia, obviamente, aconteça. Quando a gente fala em estratégia ainda, a gente está falando para uma estrutura com 5 pilares que sustentam a estratégia, que eu poderia chamar de até recursos aqui, que são o conhecer, a habilidade, as atitudes, os resultados e a inovabilidade. Se este líder não continuar estudando, quer dizer, o viés ambidestro, eu sou um executor assertivo no hoje, mas eu continuo dia a dia estudando. 10% do meu tempo, 15% do meu tempo, eu vou me dedicar aos estudos, porque eu preciso aprender algo novo precisa fazer sentido, eu preciso participar de uma live, eu preciso escutar ou ver, assistir um podcast, eu preciso ler um livro, conteúdo. Só que não adianta ter conteúdo se eu não tenho o fazer. E a era é a era do fazer, né? O fazejamento, né? Não só planejar, mas eu preciso executar. E aí eu preciso ser habilidoso na execução. Eu preciso ter atitude. Né? Então, quer dizer, não dá para eu ficar lá, né? Você falou agora há pouco, né, nos bastidores aqui. Aquele profissional tinha tudo para, né, botar o pezão para cima e está tudo certo. Né? Não, atitude. Atitude de campeão. Vamos lá, vamos para o palco, vamos executar, vamos correr risco, vamos calcular, vamos analisar criticamente. Conhecimento com atitude. Depois, a gente precisa inovar sempre. Porque o resultado vai vir. Né? Mas o resultado de um campeão, de um líder bom, de um líder competente, é um resultado que cresce. Né? Na medida em que você compara período contra período. Então, esse é o bloco da estratégia. Agora, a gente tem que lembrar que um bom líder, ele tem um perfil comportamental bom. Né? Ele tem que ser um cara antifrágil, quer dizer, ele aprende com o tombo. Ele tem que ser um cara empático. Né? Vestir o sapato do outro, entender as dores de verdade, presenciar, participar, se envolver, colaborar, estar presente. Ele precisa ser um estrategista na escuta, e nós falávamos disso, porque quem não escuta, ou melhor, quem não pergunta, quem não faz perguntas, não escuta, não escutando, não entende, não entendendo, não atende, não atendendo, não enlouquece, não gera relevância e lealdade. Quer dizer, não vende. E quem não vende tropeça, morre, não vive. Né? A gente precisa ser também um bom comunicador. E comunicador, leia-se, né? Inspirador a novos e positivos resultados. Eu até tenho brincado, né? Eu falo que comunicação é lucro líquido. Né? Porque, e quem não quer, né? O cara que não se comunicar, ele está fadado ao insucesso. Né? Eu estava numa mentoria hoje de manhã, numa empresa, e a gente colegia as sessões e nós estávamos em 8 à mesa e já é a minha 4ª sessão. E hoje eu falei para um líder, né, o quanto seria bom ele começar a participar, porque nós já estamos na metade do trabalho. E ele entra quieto e sai calado. E no final eu instigo a falar. E ele traz. Né? Mas eu não posso ter alguém que não se comunica num processo estratégico como a mentoria. Outro ponto importante é a questão da ansiedade. Né? Um líder ansioso, ele atropela a racionalidade por intermédio da emoção.
Então, hoje, a era que a gente vive precisa da razão em cima da emoção. Antes de eu executar, né, no rompante, eu preciso fisiologicamente aguardar, quem sabe lá, a historinha do conte até 10. Conte até 10, né? Para que a mensagem ela venha para o córtex cerebral e você entregue a racionalidade em cima da emoção, que é um ponto importante para um líder de sucesso, né? E aí, claro, outras características, né? Como um bom parceiro, né? Um cara que está ali do lado e que, de uma certa maneira, entende o outro, entrega feedback. Mas os pontos estratégicos para o líder, eu diria que são esses, né? O comportamento e essa montagem, essa estruturação da estratégia como um todo. Fantástico. E tem um termo também que eu aprendi Sim. com você, que foi muito legal, que é o afofar as pessoas, o afofamento. Foi mesmo. muito legal, porque a gente está vendo cada vez mais, eu sempre falo nos episódios, ontem era Natal, agora o primeiro semestre já foi. Já. Não dá tempo mais olhar para o retrovisor e já tem que começar a planejar 2026, que já está aí batendo na porta. O nosso planejamento 26 está aí. Não é? É isso mesmo. E se a gente não parar também para afofar as pessoas, a gente acaba ficando mais máquina do que gente. É isso. Né? É isso. E eu, pelo menos, tenho percebido que as pessoas estão carentes desse cuidado. Isso. Desse bom dia, de olhar nos olhos, de falar, vamos sentar aqui, vamos tomar um café. Isso. 5, 10 minutos, porque muitas vezes a pessoa também não tem aquele tempo para falar. E o líder, que é também bem inteligente, ele observa. Claro. Ele sabe pelo tom do bom dia. Mas, claro. Talvez hoje a Milena não esteja tão Claro. bem. E fazer aquele afofamento ali muda o jogo. Isso. Se você não fizer, o resultado não vem na medida, possivelmente, dos teus interesses. Verdade. Né? É fato. Os grandes agentes de transformação, eles olham a estratégia como algo extremamente importante. Mas é no desdobramento, é no dia a dia, é na atuação, né, no palco, que as coisas de verdade acontecem. Né? O bom dia importante o tchau, a despedida também. Eu até brinco, né, que o tchau às vezes é mais importante do que a despedida, né, porque são os 15 últimos segundos que ficam. Mas sabe, Milena, é tão, eu diria, abre aspas aqui, barato você se entregar quando você tem no propósito o entendimento de que as pessoas são, sim, as peças chaves para qualquer jornada de sucesso. Verdade. Né? É a brincadeirinha da NASA, né? O que você está fazendo aqui, né? Para um senhor que estava fazendo a higienização, a limpeza com muito carinho e tal, ele disse, eu estou contribuindo para que o homem chegue na Lua. Olha isso. Né? Por quê? Porque, de uma certa maneira, é isso. Né? Quer onde estejamos, se nós entendermos que o quebra-cabeça só será a arte quando juntos estivermos, na prática humana é isso que acontece. Né? Não adianta um bom maestro né? Sem que, de verdade, né? Todos ali estejam conectados. E não nos custa, né? Não. Eu vejo como é fácil, né? Nos meus trânsitos na escola, por exemplo, eu uso elevador para buscar ser mais rápido e sempre tem alguém no elevador comigo e a gente bate papo e conversa, né? E olha no olho e se entrega. E o dia que você tá, né? Você cumprimentou, mas você, sabe? Tá mais afoito, as pessoas vão dizer, aconteceu alguma coisa, né? E daqui a pouco você tá ganhando uma bolacha, um presente, né? Hoje foi um caso assim, né? Eu não tava ruim, mas foram lá me entregar um presente. Pela espontaneidade, pela forma como você nos lidera. Porque e isso acontece, obviamente, né? Porque existe esta conexão, né? Que é a base, obviamente, para o teu sucesso, né? E a gente tem que pensar que não necessariamente você acaba entrando na vida particular das pessoas. Mas este afofar, ele transforma a vida das pessoas. Porque às vezes, ou muitas vezes, dependendo de quem você é, da tua própria educação, da forma como você foi desenvolvido, você pode acreditar que às vezes você é só mais um. Né? Mas para quem olha, né, ou as organizações que olham as pessoas como pessoas,
aquele sim é mais um. Né? É mais um. É o cara. Né? Então, e independe, né? Porque, de novo, o quebra-cabeça se torna legal quando completo. É verdade. Né? Uau, eu falei que o episódio de hoje ele ia ser uma aula, uma mentoria, um sucesso. Ô, Maí, eu não esqueço, quando eu tive a oportunidade de conhecer o colégio, né? Fiquei maravilhada. Sim. E você contou que quando você chegou, né? A sala era fechada e que você olhou e falou, não é isso, eu quero estar perto das pessoas, eu quero acompanhar legal. E eu quero justamente ser esse agente de transformação para que elas entendam que eu faço parte do processo, que eu não sou aquele líder que está aqui, né? Vocês estão executando e está tudo bem, mas eu quero estar junto. Isso. E que isso mudou o jogo também, né, Omar? É muito importante, né? Porque o que acontece? Quando você se coloca numa posição em que o teu ambiente de trabalho são 4 paredes, né? E é ali que você colaborará, né? Para algo. E se você não tem rotinas de sair desta caixa, você, para alguns, né, pode passar a mensagem de que você está ali. Esse é um ponto, né? Você pode até ter a caixa e também não consumir a caixa. Esse pode ser outro ponto. Agora, a forma como eu sempre trabalhei foi muito no entendimento das necessidades de quem colabora com algo maior. Então, de verdade, é entender assim, ferramentas de trabalho hoje em dia quais são? Né? É o celular. Né? Eu tenho dito que a nossa empresa obrigatoriamente precisa estar na palma da mão. Verdade. De todos nós. Né? A gente tem que resolver tudo que a gente precisa, né, num serviço, num produto, por intermédio do celular. Sim. O celular também é uma máquina né, organizacional, porque você tem tudo ali. Né? Eu brinco em palestras que eu falo sobre futuro, sobre tendências, mas ao mesmo tempo sobre comportamento atual, né? Com aquela foto fácil na internet que mostra uma escrivaninha de 1983 cheia de aparatos, né? E uma escrivaninha de 2023 que tem lá o mesmo óculos escuro, tem um celular e um laptop. E eu já diria que para 2025, restaram, então, somente o óculos e o celular. E o celular, né? A gente usa laptop, obviamente, né? Mas essa fluidez, Milena, e essa não caixa fechada, ela faz com que você viva a vida da organização. Né? E essa é a minha crença. E viver a vida da organização é, muitas vezes, no detalhe, conseguir inspirar o outro a entender que ele hoje não está com o crachá. Eu hoje não entreguei o meu melhor bom dia. Eu parei e tomei um café junto com o time. Eu escutei uma determinada frase que não faz parte do composto da estratégia. Eu enxerguei um comportamento inadequado. Né? Eu vi um papel caído no chão. Eu tive a oportunidade de me conectar com um cliente, com uma família, né? E assim vai. E no meu caso, nesse caso da escola, foi muito legal, porque quando eu entrei na escola, nós estávamos buscando lugares para o trabalho dos professores, dos coordenadores, da própria direção mais conectada, direção pedagógica mais conectada, mais próxima, obviamente, né, dos coordenadores e dos professores. Então, nós fizemos uma reformulação e de uma forma que eu estava ali com eles também. Né? E o time gestor também, de uma certa maneira, tinha esta aproximação, né? E tem esta aproximação, o que é muito legal. Então, eu acredito muito, né? Hoje, a minha sala é praticamente a minha mochila, né? Ali eu tenho uma garrafa de água, eu tenho a barrinha de proteína. De proteína para na hora. De proteína quando precisa. Eu tenho lá meu laptop, tenho o iPad, tenho o meu celular e dependendo da reunião, da agenda, a gente usa, né, as ferramentas, né, mais adequadas. Mas eu gosto de verdade buscar me conectar com algumas áreas da organização, né, e viver, né, como a gente falou, a vida, então, da escola.
Que legal, impressionante. E o que a gente pode esperar aí de mentorias, de cursos, de academias de liderança agora para o segundo semestre? Conta aí as novidades. Então, o que acontece? Nós estamos com a Academia de Líderes, né? E a gente... eu tenho 2 parceiros, né? A Rosane Bonessi e o Vitor Aguiar. Eles são. E a gente formou um trio muito legal, porque existe uma complementariedade entre os 3, né? Não só de temas, mas de propostas de trabalho. Então, existe este complemento de uma dinamicidade com de uma paciência e de uma inspiração em determinados temas, né? Existe uma prática mais executiva em outras abordagens, então a gente se complementa. E a gente está sendo muito solicitado a montagem de um trabalho em atendimento e relacionamento. Nossa, que interessante. Então, nós estamos desenhando esse produto porque a gente tem sido solicitado de uma forma muito... Será que? E a gente está vendo que, de verdade, o atendimento precisa de algo transformador, né? Quer onde ele esteja, no comércio, no serviço, né, no liberal, no profissional liberal, né, na indústria, no terceiro setor. Então, a gente carece, né, é quase que de alguns cutucões, alguns estímulos, né? E isso é importante, de uma certa maneira, a gente vivenciar, né? E eu tenho dito, assim, que é um tema que aparentemente é tão básico, mas que a gente deixou ou deixa de aplicar e realizar, né? Então, me chama muito a atenção porque a gente transita, né, demais na utilização de serviços. E a gente percebe o quão aquele humano que ali está poderia ter tido uma integração, um onboarding, um desenvolvimento, um treinamento, que pelo menos pudesse oportunizar a ele essa mente mais aberta, né? Porque muitas vezes você sabe que precisa fazer. Você cobra no outro lugar quando cliente você é ou está, mas você não age quando você está pilotando, está entregando, está atendendo, né? E de verdade, né? Eu não gosto desse termo, mas se você parar para pensar, né? Se você tem um pouco de conhecimento, né, e uma proposta de valor / propósito, você vai entender que você também muda a vida do outro, do cliente, do consumidor, quando o teu bom dia é sincero, quando vem a fala de que eu com muito carinho vou te dar uma atenção especial e rapidamente eu vou já te posicionar em algum lugar ou rapidamente eu já trarei o seu produto, né? Porque a gente está vivendo ansiedade, né? A gente compra no digital, aqui no online, alguma coisa e tem gente que vai lá no carrinho e já vê a compra está sendo processada, né? Então, quando você está sendo atendido, a gente está percebendo que realmente existem carências, mas mais do que isso, a gente está sendo muito demandado. Então, esse produto vai aparecer no segundo semestre. Uau, viu? É isso? Vocês que ainda... E tem uma coisa que eu acho fantástica. Eu adoro consumir conteúdo, né? E a sua página no YouTube, você sabe para quê? Eu vou contar agora, tá? Vou confessar algo. Eu estava fazendo o PDI com o meu time, né? A minha liderança. E eu gosto muito de trazer atividades que sejam mão na massa. Isso. Que não seja algo que fique no lúdico. Que legal. E que a gente consiga literalmente, com aquele conteúdo, colocar alguma coisa em prática. Parabéns, muito Sabe bom. O que eu fiz? Fui lá na sua página no YouTube, peguei vários links que tem ali de aulas, de conteúdo e falei para o meu time. Falei, vocês vão consumir esse conteúdo e vocês vão trazer para outros líderes dinâmicas e trabalhos. Isso. Por quê? Porque é uma forma da pessoa aprender e ao mesmo tempo também destravar, porque pode ser que ela tenha algum tipo de timidez ao apresentar para outros líderes. E ao mesmo tempo, coloca a mão na massa.
E aí foi legal porque elas falaram, nossa, Milena, não tinha. Eu falei, tá vendo? Às vezes você não para para prestar atenção e para escutar esse conteúdo. E aí eu fui lá e pensei, assisti todos e pensei. Isso, que legal. E pensei, eu falei, esse aqui eu acho que vai ser muito bom. Então, para quem ainda não acompanha a página do Omar no YouTube, gente, tem material, é de graça. Você pode, muitas vezes, a caminho de algum lugar, tá ali ouvindo, consumindo aquele conteúdo, aprendendo. E é algo que você consegue colocar na prática. Então, dependente da sua área de atuação, você vai aprender. Que legal. E eu fiquei maravilhada. Quanto conteúdo tem ali, Omar? Tem bastante coisa. Tem muita coisa para a gente aprender. Milena, mas você vem testemunhar o que ali atrás nós dissemos aqui. Se você vem para o palco para apresentar, quer dizer, você participou e você apresenta, você aprende. É o mão na massa. Né? E mais, nós falamos também da importância da comunicação. Quem não se comunica, não resulta. Né? E, querendo ou não, um dos grandes papéis de um líder também é o desenvolvimento do outro. Né? E por que não o desenvolvimento do teu sucessor? Com certeza. Né? Que é um capítulo muito legal também, né? Que de uma certa maneira a gente precisa buscar desenvolver. Com certeza. A gente tem que deixar os outros prontos a assumir muitas vezes aquilo que a gente faz hoje, para que nós possamos também, de uma certa maneira, ganhar outros desafios. Senão você vai ficar preso ali. E fica. Eu sei. E fica. Mas que legal que você busca e buscou os meus conteúdos. Eu faço muito isso também, Milena. Eu de verdade acredito que a gente precisa buscar inspiração mais científica, muitas vezes, para um determinado trabalho, contexto, né? Por exemplo, as inteligências artificiais, dependendo do grau do teu investimento ou dos prompts, como você constrói os pedidos, as solicitações, você não recebe com profundidade, muitas vezes, dados que você precisa. Então, você tem que ter meios de captação também de dados e fatos, né? Que é um ponto importante para quem hoje faz gestão. Né? Mas mais do que isso, quando a gente precisa questões mais de produção, resultados mais assertivos em curto prazo, estímulos às equipes, a gente precisa ter os podcasts mais leves, né? Os temas mais gostosos, o livro mais fino, mais que seja impactante, com uma leitura de 50, 60, 100 páginas, sabe? Às vezes que tem ilustrações, né? Não só mais cursos de graduação, mas os vários cursos que a gente muitas vezes, né, tem acesso aí de 2, 3, 4, 5 noites, né? Um final de semana. Quer dizer, não dá para não olhar e ficar parado esperando que o conteúdo caia no colo. Né? Não tem conteúdo que caia no colo. A gente tem que buscar. Mais e muitas vezes você vai descobrindo ali por afinidade. Isso. Né? Ah, gostei desse conteúdo. Ai, que legal. Um vai puxando o outro. Perfeita sua colocação. E aí você, nossa, isso aqui eu não imaginei que era esse tema. E aí, quando você vê seu leque, já tem várias coisas ali que você está estudando que estão te ajudando no seu dia a dia. Isso. Profissional e pessoal, né, Omar? Porque uma coisa tem que caminhar junto com a outra, senão... não existem as duas coisas para a gente, né? Não tem uma chavinha, né? Não. E a forma como você conduz a sua vida, possivelmente particular, né, é muito semelhante às suas entregas comportamentais quando no mundo corporativo, né? O cara desorganizado em casa tende a ser, né, mais desorganizado no mundo corporativo e assim vai, né? É verdade. É claro que às vezes o líder de casa é mais poderoso, né? Ou na empresa, mas aquilo que a gente é aquilo que a gente carrega e é o que a gente entrega. Né? E para a gente mudar, a gente precisa buscar a transformação, e a transformação passa, obviamente, pelos aprendizados, pelos ensinamentos que muitas vezes estão nessas tônicas. E eu gosto muito da praticidade, né? Porque se a gente enrola e traz muita teoria, né? A teoria para uns vai, mas para outros nem tanto. Né? Então, quanto mais o mão na massa, melhor. Né? Eu não esqueço da mentoria, a primeira pergunta que você me fez
foi como é que eram as rotinas do meu dia a dia. Certo. Aí eu já fui na prática, né? Pá, você, não, Milena, dá um passo atrás. Eu, eu, não, Milena, não é isso. Aí eu, gente, eu tô no piloto automático. Eu preciso ajustar isso. E como que isso me ajudou a me organizar muito mais e a pensar e fazer com que o meu dia se tornasse mais produtivo. Interessante. E coisas simples. Não era que eu tinha que parar e talvez dedicar um tempo tão maior para fazer aquela atividade. Mas o simples organizar minha rotina. Você sabia que por sua culpa, tô contando aqui, mas culpa positiva. Meu marido vai saber agora em primeira mão também, que nem ele sabe. Que eu até ajustei meu horário e hoje eu acordo 5h30 da manhã. Olha isso. Por quê? Porque eu comecei a me perguntar qual era aquele tempo que eu estava dedicando no meu dia a dia para fazer certas atividades. E aí eu falei, não tem problema acordar meia hora mais cedo. Tá bom. Eu vou ajustar minha rotina, eu durmo meia hora mais cedo. Então, teoricamente, eu compenso. Tudo bem, tá aí bom. Tem alguns amigos que falam, psicopata. Acorda às 5h30. Acorda às 5h30. Mas isso eu não ensinei. Vou para academia. Porque eu sou muito mais produtiva ali na parte da manhã, ajustei minha rotina e tô ali, durmo cedo e é engraçado que o corpo da gente acompanha, porque na primeira semana eu, falta se não hoje acorda, mesmo eu falei, vou acordar meia hora mais tarde. Eu já estava acordada. Então, o quê? As rotinas que você faz no seu dia a dia, que você vai adaptando e olha para você ver. O insight de uma mentoria que a gente fez e aí eu fui organizando. Coloco tudo na agenda, né? É uma cultura. Manda um invite. Eu não estou acostumado. Coloca na tua agenda. Isso mesmo. Coloca ali o horário de almoço, né? Para você ter a sua rotina. Eu tenho esse horário. E aí, quando você organiza, a semana ela flui de um jeito tão mais fácil. Porque podem acontecer intercorrências, fato. E acontece, com certeza. E aí, quando você já tem essa organização, não fica aquela coisa tão pesada. Eu diria para você assim, Milena, que eu não acredito em resultado se não com as rotinas desenhadas. Eu não acredito. O resultado não é o mesmo. Né? Até porque com as rotinas desenhadas, você passa a respeitar o seu eu e, na consequência, o outro passa a respeitar também, obviamente, a sua pessoa. E eu tenho dito demais que quem se posiciona pelo espírito da organização, da rotina, será valorado pelo seu posicionamento. Né? Então, a reunião, Milena, ela tem hora para começar e ela tem hora para terminar. Perfeito. A reunião, ela tem dentro dela, né? Se a gente olhar para os encontros empresariais, colaborativos, organizacionais, a gente tem que fazer reunião, felizmente ou não. Claro. Né? Quem participa? Quem de verdade tem algo ou algum contributo para aquele tema. E eu preciso, antes de entrar numa reunião, eu preciso saber o que eu estou levando e por que eu estou ou estarei ali. E mais do que isso, quanto tempo eu tenho. Né? A reunião ela precisa ter um início, já projetando, inclusive, o tempo de duração, o objetivo da reunião, o faseamento, como é que nós pensamos a organização da reunião, né? E a gente precisa ter um desenvolvimento, a gente precisa ter as divergências, a gente precisa ter a convergência, a gente precisa ter as tarefas e nós precisamos fechar com e aí? É verdade. Né? Como fomos. Né? E tarefas são obrigatórias. Né? Se a gente entra numa agenda, numa reunião e não tem tarefa, aquilo não foi uma reunião. Olha. Foi praticamente ali, quem sabe, um bate-papo. Né? Reunião tem pauta e tem ação a posteriori. E mais, já tem o próximo agendamento, como muito bem você colocou. Sim. Não existe reunião que não tenha recorrência para enxergarmos o status da tarefa, o que ficou. Né? E o líder que não for tarefeiro e não monitorar é o líder que carregará pedras e poderá entregar ou que não entrega. Fica só. Tem gente que marca, agenda uma reunião por conta de uma última reunião que fez e não lembra o que foi discutido. Uau. Tem gente que senta e não sabe o que vai acontecer porque foi convocado a participar. E não faz a mínima ideia. E não faz a mínima ideia. Né? E a rotina bem desenhada e bem entendida, né? Ela é respeitada.
e é no respeito que a gente começa a cumprir. E é mágico, né, pensar, mas é assim que você atua, é assim que eu atuo possivelmente. Um dia antes ou 2 dias antes a gente vai preparar o que a gente vai entregar. Por quê? Quando eu cheguei aqui, você me perguntou, né? Como é que tá a vida, né? Agitada, corrida, né? Essa é a vida, né? Graças a Deus, a gente tem muita coisa, né? E a gente começa a entender que a gente pode entregar sempre mais, desde que nós tenhamos, então, toda essa rota bem desenhada. Uau! Gente, o conteúdo de hoje foi uma mentoria completa. Vocês são privilegiados, olha! Que legal, que honra! Eu tenho certeza que todo mundo que vai acompanhar, que já acompanha o podcast, vai falar, Milena. Olha, o pessoal já está fazendo, o pessoal já está fazendo sinal. Eu falei para o Omar, a gente fica 2, 3 horas aqui conversando. Sim. Voou. É verdade. O tempo voa. Eu nem imaginei que já estava no momento. O tempo voa, Omar, o tempo voa. O que eu posso te dizer, meu amigo? Assim, aprendi muito com você uma palavra também, que é gratidão. Que legal, verdade. Eu uso gratidão, bastante. Você usa bastante. E quando você falou a primeira vez gratidão, por que gratidão e não obrigado? Olha como que a coisa né? muda, tá no nosso DNA. Gratidão por reservar esse tempo para estar aqui com todos os telespectadores do podcast e comigo. Sempre que eu encontro com você, é um momento de troca para mim, é um momento de aprendizado que muda a minha vida. Que legal. Te contei aqui várias coisas com que você mudou a minha vida. Isso. Obrigada por ser inspiração como líder, obrigada por ser inspiração como gestor, como pai, como aquela pessoa que eu mando para ele às vezes uma mensagem, Omar, tem 5 minutos para falar comigo, e ele sempre carinhosamente... Esse horário, pode me ligar, pode me mandar mensagem. Obrigada mesmo. Você foi um agente de transformação na minha vida. Que legal. Continua sendo. E eu tenho certeza que vai continuar inspirando muitas pessoas. E sempre que tiver as lives ali, eu vou acompanhar, porque eu já te falei isso. Os insights que eu tenho ali, que eu consigo absorver, são fantásticos. Muito obrigada mesmo. Eu sei que Grato. É um jogo ali que você precisa... Dois grandes sentimentos aqui de gratidão, de verdade, né? E o sentimento de alegria, de felicidade, de te ver aqui, nos oportunizando um meio de nós buscarmos trazer um pouco da nossa história, da nossa essência, mas mais do que isso, né? Nos oportunizando também esse abraço àqueles que de uma certa maneira estavam conosco, que estão conosco, que estão nos acompanhando, né? Deste abraço às próximas, quem sabe, inclusive conexões, né? Porque histórias e conexões, elas exigem essência, né? E é o trabalho que você tem muito bem pilotado, né? E te conheço já de alguns anos, né? E a gente vê e enxerga essa tua crescência. E grato pela oportunidade que você me deu de estar aqui contigo. Meu Deus, foi uma honra. Que ótimo, sabe, que foi legal. Uma honra te receber aqui. Gente, vocês não sabem a ginástica que foi para ele conseguir estar aqui, porque a agenda dele realmente bem organizada, mas requer muita dedicação. Tem muito compromisso. Muito compromisso. E a todos vocês que acompanharam esse episódio do podcast Histórias e Conexões, eu tenho certeza, não canso de repetir, que vocês estão todos maravilhados e amaram esse episódio. E o que eu posso dizer para vocês é um beijo e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Tchau, pessoal!